E repercute declaração da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, a respeito de Danilo, jogador do Botafogo. O Vasco sondou zagueiro do Palmeiras. O elenco do Palmeiras ficando cada vez mais robusto e tem jogador dispensado pelo Flamengo fazendo enorme sucesso no Palmeiras, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Leila Pereira resolveu falar sobre Danilo. E a presidente do Palmeiras deixou o volante do Botafogo numa saia justa. Abre aspas para Leila, o Danilo quer voltar para casa dele. Isso repercutiu certamente muito mal entre torcedores do Botafogo. É só importante dizer que o staff do jogador diz algo diferente. Escutei todos os últimos dias dessa semana e tenho mantido conversas diárias com o pessoal que cuida da carreira do Danilo, que a prioridade é jogar na Inglaterra, de preferência por um clube que brigue por títulos. Se não houver esse acordo com qualquer time inglês, aí abre-se possibilidade para times da Europa. E somente no último caso, aí sim a permanência no futebol brasileiro, dando preferência ao Palmeiras. Quero repercutir outras frases da Leila Pereira em entrevista nesta sexta-feira. Abre aspas, o Anderson Barros tem conversado quase que diariamente com o Botafogo e com os empresários do Danilo. O interesse continua e estamos trabalhando. O desejo dele é voltar para casa. Eu acredito, mas depende também do Botafogo. O desejo dele é vir para o Palmeiras. Só é importante registrar que a Leila desmente vários dos setoristas do Palmeiras que cravaram nos últimos dias que o Danilo já estava comprado. A própria presidente Alviverde afirma que o Botafogo ainda não aceitou a proposta, tenho batido nessa tecla já há alguns dias. Inclusive, se você ligar para o pessoal do Botafogo, vai ouvir que hoje o Palmeiras está distante daquilo que o Botafogo pede. Verdão já sinalizou com algo na casa de 23 milhões e meio de euros. O Botafogo sonha com 30, 35 ou até 40 milhões de euros, número que eu acho absolutamente inviável. Newcastle e Zenit hoje são os principais concorrentes do Palmeiras na briga por Danilo. Qualquer novidade sobre o tema e eu volto para contar para vocês, beleza? Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal, super importante que vocês participem comentando sobre o que quiserem. Quem puder compartilhar o vídeo também, sempre super bem-vindo. E o Palmeiras vai ficando com seu time quase completo para o restante da temporada, com exceção a Flaco Lopes, que disputa nesse domingo a final da Copa, todo mundo à disposição do técnico Abel Ferreira, algo que não vinha acontecendo durante o primeiro semestre. John Arias volta ao Verdão nesse sábado após o período de férias por conta da Copa do Mundo, jogador que foi destaque pela seleção colombiana. Amy Martínez, Gustavo Gomes, Sousa e Maurício já estão de volta ao dia a dia e à realidade palmeirense. O importante registrar que o Palmeiras teve 7 jogadores disputando a Copa, só atrás do Flamengo com 9. Preciso contar também que Paulinho e Vitor Roque, que viveram com enormes problemas físicos ao longo do primeiro semestre, serão peças importantes no Palmeiras do segundo semestre. O Paulinho tem treinado bem, inclusive marcou 2 gols em jogo treino recente. O Vitor Roque está praticamente recuperado de um dos problemas no tornozelo, que afetaram bastante seu desempenho no primeiro semestre. E a expectativa é de que o Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, eventualmente com o reforço de Danilo, possa ser absolutamente competitivo nos 6 meses que ainda restam até o fim da temporada. Hora de falar sobre o Vasco da Gama, de olho em zagueiro do Palmeiras. Cruz Maltino está em busca de um defensor. Essa é a grande prioridade depois da contratação de Nelson de Ossa, volante colombiano que pertencia ao Betis. Ele chega por empréstimo até dezembro, com obrigação de compra de 10 milhões de euros. O primeiro nome mais especulado no Vasco da Gama para a zaga foi de Jair, ex-zagueiro do Santos e do Botafogo. O negócio está praticamente descartado. O Nottingham Forest pede algo na casa dos 15 milhões de euros. Diante dessa realidade, o Vasco trabalha com outras alternativas e nos últimos dias consultou o Palmeiras sobre a possibilidade da aquisição de Murilo, que até a chegada do Barbosa era titular absoluto, formando dupla de zaga com o Gustavo Gomes. O Vasco entendeu que a chegada do Barbosa poderia abrir o espaço para que o Murilo saísse, mas a realidade é completamente diferente. O Abel Ferreira gosta bastante do Murilo e tem trabalhado para que o zagueiro tenha, nos próximos dias, seu vínculo renovado. O contrato atual acaba em dezembro de 2027 e deve ser estendido até dezembro de 2029. Não há interesse do Palmeiras em negociar o Murilo por empréstimo ou em definitivo. Diante disso, o Vasco vai precisar pensar em outros nomes. Alguns dos que já foram especulados pela imprensa: Diego Carlos, que atua no Como, Vitor Tormena, do Krasnodar, e Gabriel Pereira, do Copenhagen. Só para completar, contar que o processo de venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia talvez não seja concluído em 2026. Pelo menos essa é a expectativa de André Sica,
advogado da família Lamacchia nas tratativas com o Cruz Maltino. De qualquer forma, o Marcos Lamacchia está disposto a se responsabilizar pelo fluxo de caixa e por eventuais gastos dessa janela de transferências para que o Vasco não tenha prejuízo em meio a essa negociação para a compra da SAF. E tem atleta dispensado pelo Flamengo fazendo enorme sucesso com a camisa do Palmeiras, e me refiro a Felipe Tereza, jogador que é artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo Verdão. Números bem interessantes. Antes de contar um pouquinho da história dele, em setembro do ano passado o Flamengo decide dispensar o Felipe Tereza por conta de problemas de comportamento e insatisfação interna. E olha que o Felipe Tereza já havia marcado um gol do título do Mundial Sub-20 contra o Olympiacos, sob o comando do Felipe Luiz, e também tinha feito gol pelo time principal. 2 semanas depois da dispensa no Flamengo, João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, decide contratar o Felipe Tereza, sem custos. O Palmeiras fica com 80% dos direitos econômicos e dá outros 20% para o atleta. O contrato se encerra em dezembro de 2027 e deve ser renovado nos próximos dias. Isso porque o Felipe Tereza tem feito enorme sucesso com a camisa alviverde. Ele é o artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro Sub-20 e nesse meio de semana marcou 2 gols na vitória do Palmeiras por 3-1 contra o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. No torneio ele tem 15 gols contra 12 do vice-artilheiro do Brasileiro Sub-20, o Juan Gabriel, atleta que pertence ao Cruzeiro já eliminado. O terceiro maior artilheiro é Heitor, centroavante do Palmeiras, com 11 gols. Mesmo atuando como atacante de lado de campo, Felipe Tereza tem 4 gols a mais do que o centroavante do próprio Palmeiras. Jogador que tem feito enorme sucesso e rendido uma série de elogios. E o momento dele é espetacular. Nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro Sub-20 são 7 gols marcados. Com a observação de que atleta dispensado pelo Flamengo e que deve render em pouco tempo bastante dinheiro ao Palmeiras. João Paulo Sampaio tem sido mestre em buscar jogadores dispensados por indisciplina ou mau comportamento em outros clubes. Ele coloca as coisas em ordem no Verdão e faz com que o Palmeiras fature dinheiro. É o que parece que vai acontecer também com o Felipe Tereza. O que você pensa sobre esse jogador? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. O Cairo Rodrigues, Veiga no Vasco é real? Eu contei para vocês em primeira mão que eu conversei com o André Cury, o representante do Veiga. E o André Cury me assegurou que não existem tratativas com o Vasco, que o técnico do América do México pediu a permanência do Veiga e é isso que deve acontecer, tá bom? Está emprestado pelo Palmeiras até dezembro. O Nailson, Palmeiras quer saber se o Danilo vem para o Palmeiras. Eu já expliquei um pouquinho sobre a situação do Danilo. Se o Forest vendeu o Bruno Guimarães, ele vai atrás de um volante. Só que o o Newcastle, perdão, pessoal. O Newcastle é quem tem o Bruno Guimarães. E se o Newcastle vender o Bruno Guimarães, antes de vender o Bruno Guimarães, ele quer achar um volante, tá bom? Então pode pintar para os próximos dias uma oferta do Newcastle ao Botafogo. Boa noite, Nicole e o Danilo, como é que tá a situação? Sem novidades. O Palmeiras prepara uma segunda oferta, aquela primeira de 20 milhões de euros mais o Naves já havia sido recusado. O Naves que inclusive virou reforço do Necaxa, operação de 3 milhões de dólares. Essa segunda proposta certamente vai ser melhor, talvez 25 milhões de euros sem inclusão de jogador, mas o Botafogo está batendo na tecla de que quer 30 milhões de euros, tá bom? Ricardo Freitas Gomes Luiz vai sair do Palmeiras para o New York City? Sim, Ricardão, negociação bem avançada, tá? Empréstimo até dezembro com a opção de... Para falar a verdade, o New York City e o Palmeiras estavam só definindo até quando é o empréstimo. O New York City gostaria até junho do ano que vem, o Palmeiras está batalhando para que seja só até dezembro. Porque o Palmeiras quer que, depois do empréstimo, o New York City compre o jogador por 7 milhões de dólares. E aí tem uma explicação / informação importante. O Palmeiras hoje, a Leila Pereira hoje está obcecada com a ideia de ganhar a Libertadores da América. Ela é presidente desde 2022 e uma das poucas coisas que pesam contra ela é a falta de um título da Libertadores. Ela ganhou 2 brasileiros, ganhou 4 paulistas, ganhou Recopa, enfim, Supercopa, mas falta a Libertadores, né? Quando fizerem a comparação da Leila com outros presidentes, vão constatar que ela não venceu a Libertadores da América. Então a presidente do Palmeiras está meio obcecada com a ideia de ser campeã da Libertadores. É por isso que a Leila está trabalhando nos bastidores para não vender jogadores titulares. Alan, Flaco Lopes, eventualmente ainda que pintem propostas, agora na metade do ano, o Palmeiras não pretende vender. E a ideia é fazer grana com jogadores que estejam à disposição, subindo da base para o profissional. O Luiz seria uma alternativa de dinheiro, o Benedetti seria outra. Existe a chance até de o Palmeiras
avançar na negociação do Eduardo Conceição, Dudu Conceição, menino da base, super bem falado, tá bom? Existe alguma atividade de transferência para o Galatasaray? Para o Galatasaray é o Besiktas, né, que tem a negociação com o Besiktas procurou o Flamengo para demonstrar interesse real na contratação do Léo Pereira, tá? O Léo Pereira tem contrato só até dezembro do ano que vem, e o Besiktas procurou o Flamengo para dizer, olha, temos interesse, quanto vocês querem cobrar? O Fenerbahçe, que é o rival estou indo só nos rivais do Galatasaray, o Leng está perguntando sobre o Galatasaray, estou respondendo sobre os rivais. O Fred, que pertence ao Fenerbahçe, o Fred ainda não teve a definição do seu futuro, mas isso é uma negociação que inclusive interessa de perto ao Atlético Mineiro, tá bom? José Guilherme Comeri. Boa noite, Nicola. Tem chances de o Rômulo do Novo Horizontino ir para o Bragantino? Outro dia vocês me pediram novidades sobre o Bragantino em relação a contratações, eu mandei mensagem para uma pessoa que trabalha lá, a pessoa respondeu assim, ó, ninguém saindo, ninguém chegando por enquanto, tudo meio parado. Tá na área. Tem alguma chance de o Rômulo pintar por aí? Rômulo é o meia que pertence ao Palmeiras e está emprestado ao Novo Horizontino, tá bom? O Palmeiras vai comprar o Gabriel Jesus, a pergunta é do Edilson Felipe. Edilson, o Gabriel Jesus manteve a forma física no Palmeiras nos últimos dias, enquanto esperava a reapresentação do elenco do Arsenal. Só é importante contar que o Gabriel Jesus tem mais um ano de contrato no Arsenal, mas tem tudo para não ficar. O grande problema é que ele ganha 5 milhões de reais por mês e entende que ainda dá para permanecer na Europa ganhando um salário maior do que ele vai ganhar no Palmeiras. O Gabriel Jesus vai voltar mais cedo ou mais tarde para o Palmeiras, tá? Só para completar sobre o Verdão, destacar números bem ruins do balancete do mês de maio. O Palmeiras fecha os 5 primeiros meses do ano com 66 milhões de reais no vermelho. Ou seja, o clube arrecadou 66 milhões a menos do que gastou. E olha que o Palmeiras arrecadou mais de 500 milhões de reais nesses 5 primeiros meses. A justificativa do Palmeiras para números tão ruins tem a ver com a venda de atletas. A estimativa é de que o Palmeiras tivesse vendido até o fim do mês de maio mais de 200 milhões de reais com jogadores. Mas ele colocou em caixa só 78 milhões de reais, tá? Para trazer um número direitinho, eram 235 milhões a projeção de receita com venda de atletas até maio. E o Palmeiras faturou só 78 milhões, tá? Deixa eu só trazer mais uma notícia agora sobre o Santos. O Santos está tentando de novo a contratação de um lateral direito chamado Igor Silva. Ele é um cara que saiu muito cedo do Brasil, passou pelo Comercial, pelo América Mineiro e está há 10 temporadas na Europa. Jogou na Croácia, no Chipre, na Grécia e está há bastante tempo no Lorient, como queiram, né? Do futebol francês. No ano passado, o Santos chegou a oferecer 1,5 milhão de euros para o Lorient, que não aceitou a proposta. Agora, o Igor Silva está livre do vínculo, então ele pode escolher seu próximo clube. O Santos voltou a procurar, demonstrar interesse, abrir conversas, só que nesse momento o Santos tem um transfer ban contra si, o transfer ban de 12 milhões de reais, uma dívida que ele tem com o Mônaco em relação ao Jean Lucas. Existe a possibilidade de o Santos pagar esse transfer ban? Sim, mas o Santos teme que novas punições pela FIFA sejam impostas nos próximos dias. Então, antes de pagar esses 12 milhões, antes de juntar 12 milhões para pagar, o Santos quer entender direitinho, se não corre o risco de pagar os 12 milhões, se descapitalizar, deixar de usar essa grana para contas emergenciais, e são várias as contas emergenciais no Santos, correndo o risco de estourarem outros transfer bans. Talvez o Santos até espere para fazer esse pagamento do transfer ban quando a janela abrir, para eventualmente, tendo reforços já meio acertados, tentar avançar. O Igor Silva fez na última temporada pelo Lorient 19 jogos, 1 gol e 2 assistências. O gol que ele marcou foi justamente contra o PSG. Atleta com experiência em competições europeias, empresariado pelo Marcelo Robalinho. Beleza? Nicola, dos 20 times da Série A, o Palmeiras foi o único que nos 6 meses deu prejuízo? Cara, eu preciso ver. E eu acho que não, mas você faz vídeo para falar somente do Palmeiras, por que será? Seninha Silva, Seninha, vamos lá. Saiu o balanço do Palmeiras. Você precisa entender, Seninha, que o Palmeiras está hoje na primeira prateleira do futebol brasileiro. Então, qualquer notícia do Palmeiras é notícia. Quando eu digo que a Leila Pereira não vai vender jogadores para ganhar o título do Campeonato Brasileiro, para ganhar a Libertadores, é porque o Palmeiras alcançou um status de superpotência. Se surge uma notícia do balanço financeiro do Palmeiras, que o Palmeiras fechou com prejuízo, eu vou ignorar só porque você não gosta que fale mal do Palmeiras? Se nem a gente está aqui para dar as boas e as más notícias.
do Palmeiras, da Portuguesa e de todos os outros clubes, tá bom? Fabinho Mancha, estava sumidaço, torcedor do Palmeiras, outro que costuma aparecer nos nossos encontros para membros. Nicola, o Palmeiras vai contratar outro goleiro? Não. O Kaique voltou de empréstimo, vai ser mais observado. Hoje o Palmeiras tem como prioridade, como plano A, B e C, a contratação do Danilo, tá? Até esqueci de dividir com vocês. Quem quer muito contar com o Danilo é o Abel Ferreira. O Abel acha que o Danilo pode ser um baita, um jogador extremamente importante, um cara absolutamente diferente dentro das pretensões do Palmeiras, e hoje o objetivo do Palmeiras é ser campeão da Libertadores. Hoje o Flaco joga na Europa, escreve o Givanildo Souza. Você não respondeu sobre o que eu falei do Gabriel Jesus. O que você falou, João? Eu te disse que ele tem mantido a forma física no Palmeiras, mas a tendência é que ele volte para a Europa para jogar por mais 2 ou 3 anos. Ele quer vir para o Brasil um pouquinho mais para frente, tá? Mano, velho, é visível, transparente tua felicidade quando fala do teu Palmeiras. É perceptível quando passa más notícias dos rivais, principalmente quando o rival é o Mengão. Você, Xará, se esconde atrás da luz. Não, Nilson. Nilson, eu vou pegar uma... É que eu não vou achar aqui, mas o Seninha... Procura a mensagem do Seninha. Seninha é palmeirense, fanático. Olha o que ele fala de mim. Seninha, toda live ele vem aqui para cornetar, porque hoje, por exemplo, eu contei que o Palmeiras registrou déficit pelo... aqui, ó. Que amor esse seu pelo Flamengo, tudo é novidade no Flamengo, tudo é o Flamengo, pode os outros não, tá vendo? Quando um flamenguista diz que eu sou palmeirense, quando o palmeirense diz que eu puxo o saco do Flamengo, eu acho que eu estou sendo isento, né? Eu acho que eu estou fazendo meu trabalho bem feito e com a consciência tranquila, e sou torcedor da Lusa não por modinha, nem nada disso. É que meu pai veio para o Brasil pequenininho, de Portugal, com o pai dele, no caso meu avô, viraram torcedores da Luz, e eu ia desde pequenininho no Canindé, tá bom? Como é que tá a situação do jogador Danilo do Botafogo? Enfim, o Danilo segue na mesma. Sem novidade, o Palmeiras prepara uma nova proposta para o Flamengo, perdão, o Palmeiras prepara uma nova proposta para o Botafogo, a primeira de 20 milhões de euros mais o Naves foi recusada.